queridos. Fala para o teu irmão assim: eu sou o que tudo que nós vamos ler hoje aqui, da palavra de Deus, diz que eu sou. Amém? Se você crê na palavra de Deus, que é a revelação para nossas vidas, então vai ser simples, vai ser fácil você entender. Tá bom aqui, pessoal da gravação? Pessoal, tá bom aqui? Preciso mais para cá, mais para lá? Tá ótimo aqui. Bom, queridos, nós estamos falando uma série. Eu queria fazer um pedido para os irmãos, que assim, você prestasse extrema atenção em tudo que vai ser falado. Outra coisa que eu quero pedir é que os irmãos tenham extrema paciência, porque nós vamos aqui falar de muitos textos bíblicos. Então, se você não costuma ler a Bíblia, né, hoje é uma grande oportunidade para você receber um pouco de... Vamos ler bastante. Espero que o pessoal da mídia tenha colocado tudo. Talvez algum texto ou outro que eu não deu tempo. Eu quero que os irmãos estejam prestando atenção, porque hoje... Ixi, ficou estranho. Serão quebrados alguns paradigmas. Eu julgo que vai ser assim. Algumas coisas que nós acreditávamos e o Senhor vai nos aprofundar, e outras nós acreditávamos e não estava correto. Então eu não tenho muito medo, de falar coisas que o Senhor nos revela através da sua palavra. E então, eu sei que aqui tem muito crente velho aqui, muito não, são poucos, né? Mas os que estão têm influência. Então, assim, você que é mais antigão, que conhece mais a Bíblia, tenha paciência, assim. Espera chegar até a conclusão, não bloqueia teu coração. Porque o problema de crente velho é isso, né? Você ouve um negócio e fala, nada a ver isso, não. Eu vou falar algumas coisas que parece que não tem nada a ver, mas depois você vai entendendo que tem a ver, entendeu? Eu estou avisando, porque eu já perdi bênção, irmãos, por bloquear meu coração e não ouvir nada, o resto do que estava sendo falado, porque eu falava, não, nada a ver isso aí. Então, espera, tá? Tenha sabedoria, espera para ouvir tudo que vai ser falado. Bom, irmãos, nós estamos nessa série, eu não sei quantos domingos serão necessários para falar tudo o que é necessário falar. Essa série chama-se Desmascarando o Mundo. Desmascarando o Mundo. Então, nós, 2 domingos, né? Nós já estamos 2 domingos, esse é o 3º, estamos falando sobre esse assunto. E cada vez que nós conversamos, talvez nós repitamos algumas coisas, mas nós nos aprofundamos mais ainda. Então, quero que você anote tudo, mesmo no seu coração, no seu caderno, no seu tablet, no seu celular aí, para que você não perca nada. E muito bom que está sendo filmado, porque eu não sei se eu conseguiria falar de novo, daqui a alguns anos, falar de novo o que vai ser falado aqui. Talvez o básico, lógico, né, a linha geral, mas os detalhes é para esse momento. Bom, irmãos, a nossa comunidade, ela tem passado por muitas fases. A CQL, ela começou no ano de 2002. Estava acontecendo uma guerra espiritual aqui na América do Sul. Teve um missionário, acho que do Porto Rico, Costa Rica, que ele teve uma visão e ele via uma serpente que ia do norte, lá do extremo norte da América do Sul até o final. Essa serpente era como se fosse um domínio, e agora a gente sabe, ele não sabia, mas a gente sabe que era uma estrutura que estava sendo formada para dominar mesmo a América do Sul. Hoje a gente entende, né, como uma associação de homens poderosos, chama-se Foro de São Paulo, não sei se alguém já ouviu falar, mas enfim, eu não vou falar de política aqui. E na época ele teve o discernimento seguinte, Deus deu esse discernimento, essa visão, e disse o seguinte, para que a igreja na América do Sul orasse e ungisse rua por rua. Negócio doido assim. Como que a gente vai conseguir fazer isso? Isso foi espalhado por todas as cidades do Brasil, da América do Sul. Incrível, irmãos. Isso aconteceu.
2002, exatamente no ano que a igreja CQL estava sendo formada. Foi um movimento assim, teve empresário que alugou avião, e eles pulverizavam com óleo de unção, orava, né? E pulverizavam cidades inteiras. Opa! Olha, poderoso o negócio. E nós participamos numa reunião, tem um pastor falando uns negócios esquisitos lá, vamos lá. Eu fui nessa reunião, e nessa reunião, com alguns pastores aqui de Santo André, falou, olha, cada pastor vai ter que ungir uma certa quantidade de ruas e tal. Eu falei, tá bom. E foi um negócio assim, irmãos, que quem me conhece sabe que eu era, para você ter uma ideia, eu era presbiteriano. Então, presbiteriano não gosta desses negócios de unção, de negócio de óleo, essas coisas, né, que soa muito misticamente na cabeça de um presbiteriano. Então, assim, quando eu falei assim, bom, era Deus mesmo falando muito forte. Foi uma época que... E nós fomos incumbidos, a CQL, a gente era bem pequenininho, fomos incumbidos de ungirmos todas as ruas, como chama, do Campestre, não foi? Campestre, Capoava, Campestre, fomos uns bairros... Irmãos, nós começamos 8 horas da manhã. Quando deu 9 horas da manhã, nós já tínhamos terminado tudo. Foi uma loucura. Isso chamou... Depois você pesquisa, Unção América. Então a CQL, ela nasceu, irmãos, ela nasceu na atmosfera de guerra espiritual. Nós pegávamos a igreja, dávamos volta. Então, assim, a luta contra o diabo era uma contra o diabo como pessoa mesmo, pessoas, né? Não só influências diabólicas, mas os demônios, era uma coisa muito evidente. Depois nós passamos, não deixamos nunca, jamais, de lutar com o diabo, nada, mas passamos dessa fase e fomos para uma outra, de uma luta que demorou até esses dias atrás, de ensinar, tanto é que nessa época nós ensinávamos muito sobre satanismo, sobre as atitudes do diabo e tal, e depois nós entramos na fase de preparo do caráter. Então nós começamos a falar sobre a influência da carne, começamos a denunciar o pecado no nosso meio, esse pecado inclusive que nos tirava a autoridade contra os demônios. E foram muitos anos de esclarecimento de como deveria ser o padrão, não estabelecendo com pormenores, assim, não, o vestido tem que ter tantos centímetros, bobagem isso daí. Era o princípio, era a ideia de um povo santo, de um povo que não tinha brecha, de um povo que poderia ter autoridade, porque deixou de fazer coisas que a Bíblia condena. Então os casais passaram a se casar, aqueles que estavam só juntados, né, passaram a se casar, os jovens começaram a entender que eles eram príncipes e princesas, que eles tinham que viver de uma forma honrosa, que eles não podiam entregar o coração de qualquer jeito para qualquer pessoa, de qualquer forma. O casamento, a família. Então começamos a trabalhar essa questão do discipulado, da obediência, da autoridade, né, do conhecimento da palavra. Então foi um tempo de trabalharmos a questão da guerra contra a carne. E agora, irmão, nós estamos começando o enfrentamento através dessa palavra com um outro inimigo que muitos de nós que somos crentes velhos aprendemos na escola dominical, quando a gente era pequeno lá. O professor de escola dominical dizia, e os pastores diziam, o ser humano tem 3 inimigos. Quais? Satanás, o diabo, a carne e o mundo. Então, a CQL entrou agora nessa fase. Talvez, irmãos, pelo fato de esse ser um momento histórico em que o mundo está claramente delineado como o grande inimigo de Deus, e todos aqueles que estão inseridos na ideia do mundo estão fadados à condenação. Aliás, a atuação de Satanás, a atuação da carne, ela tem o maior aliado dela, que é você estar inserido no mundo. Eu encaro o mundo, irmãos, como que a pessoa estivesse num tonel de estrume líquido.
Uma pessoa, quando ela está dentro de um tonel de estrume líquido, é muito difícil ou impossível ela manter-se limpa. E o texto que nós estamos baseando toda essa palavra, e todos os domingos nós vamos ler a mesma palavra, depois nós vamos desenvolver com outras, está em João capítulo 12, 31, 32. Diz assim: chegou o momento de ser julgado esse mundo. Quem vai ser julgado, irmãos? Quem vai ser julgado? Aqui quando fala julgado está dizendo o quê? Condenado. Julgado e condenado. A Bíblia diz que o mundo, Satanás e o inferno, todos vão ser lançados no lago de fogo. Quando houver a fatal, a última condenação, a última condenação. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então está dizendo aqui, chegou o momento de ser julgado esse mundo, o mundo será condenado, e está chegando o momento, e agora o seu príncipe será expulso. Então o mundo é um sistema, nós aprendemos que é um sistema, e ele tem um príncipe, que é Satanás. E ele será expulso. E eu, quando for levantado da terra, esse levantado tem dois sentidos, é levantado na cruz, e depois levantado na ressurreição, atrairei todos a mim mesmo. Seremos levados no dia do rapto, no dia da... como que chama? Arrebatamento. Então, esse é o plano. Jesus voltará nas nuvens, né, nas alturas que nós poderemos enxergar. Os mortos ressuscitarão primeiro. Os que estarão vivos, os mortos santos, ressuscitarão primeiro. Os que estarão vivos se encontrarão com os mortos, os ressuscitados, e com Jesus no ar. E aí todos descerão para governar o mundo. É isso que a Bíblia diz. E aí reinarão por 1000 anos, é isso que a Bíblia diz. Bom, queridos, o problema é que a Bíblia diz claramente que o mundo será condenado, será jogado no lago de fogo. Fala para o teu irmão assim: e se você estiver ou for do mundo, você vai junto. Então você chega para você assim, um líder fala assim: olha, meu irmão, eu fiquei sabendo que você anda adulterando. Você aceita normalmente fala assim: uau, é errado mesmo, a Bíblia é clara. Eu estou roubando, eu estou mentindo, né? É claro isso, é claro. Agora, quando alguém fala assim: olha, eu descobri que você está envolvido com política. Aí a pessoa vai falar assim: ah, tá bom, qual o problema? Então, é esse que é o problema. Pastor, então não vou me envolver? Então nós falamos semana passada que aquele que se envolve, porque são coisas do mundo, a política é uma coisa do mundo. O problema, irmão, é quando essa coisa do mundo ocupa o teu coração. Então, aí nós lemos aquele texto assim: aquele que casa como se não estivesse casado. Fala assim: uau, como Paulo fala uma coisa dessa? A pessoa agir como se não tivesse, não, irmãos. A pessoa está casada, mas o casamento não seja maior do que a eternidade. Aquele que compra, não tem problema você comprar, não tem problema, fala para o teu irmão assim: pode comprar à vontade. O problema é quando você compra e aquela compra, mexe aqui. Algumas pessoas, irmãos, estão indo para o inferno por estarem no mundo, por serem do mundo, por amarem o mundo, e não estão percebendo. Porque elas não estão fazendo nenhum pecado evidente. A questão é que quem é do mundo irá juntamente na condenação do mundo. Agora, nessa época de pessoal ficar tudo em casa, então está na moda agora das pessoas ficarem em casa e participarem daquelas lives de música brega, música de pessoas com protuberância cerebral. E aí chama as empresas que entregam bebidas e vem com aquele monte de bebidas, as pessoas ficam chapando o globo em casa, assistindo aquelas coisas. Aquelas músicas, que elas falam o quê? Elas falam essas coisas. E elas fazem uma tentativa de trazer um certo conforto,
de alegria, juntamente com a com a bebida. Então, olha só que interessante. Música é uma coisa má? Não. Mas música do mundo. E a brisa? A brisa é uma coisa maligna? Não. A brisa, Deus inventou a brisa. Né? Ficaram cheios de Espírito Santo. Mas tem a brisa do mundo. A política é ruim? Não, tem a política do mundo. O problema, irmãos, qual o problema você tirar as férias e ir num lugar bonito? Nenhum. O problema é que se isso ocupa o teu coração no lugar do Senhor. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Oh, Jesus. Já desligou aqui. Então hoje eu falo um negócio para vocês, irmãos, que vocês talvez nunca ouviram. Mas vamos lá. Marcos capítulo 16, então tudo isso aqui foi um resumo do que nós falamos nesses 2 domingos. Que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Pastor, eu estou dentro do tonel, daquele tonel que o senhor falou lá, então como eu não me sujo? Então, nós somos revestidos do reino. Somos revestidos, temos uma roupa que nos separa do mundo, mesmo vivendo no sistema. Quando a gente fala, irmão, mundo, nós estamos falando de sistema, não estamos falando de planeta nem de pessoas, nós estamos falando de sistema. Sistema mundano, que tem a sua música, que tem a sua política, tem sua moral, tem sua filosofia, tem seu sistema de ensino, tem a sua mídia, uma mídia terrível, né? A mídia do mundo, ela é louca. A intenção dela é arrebentar com o coração das pessoas. E agora nós vamos falar o tema de hoje é fuga espetacular. Está lá? Fuga espetacular. Marcos capítulo 16, 15, 16 diz assim: E disse-lhes, ide por todo o... Está falando de que mundo aqui? Está falando de sistema aqui? Não. Está falando de planeta. Tá? Então, a palavra cosmos na Bíblia tem vários sentidos. Vai depender do contexto. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Olha, irmãos. Aqui está dizendo o seguinte. Presta atenção, irmão. Não sou eu que fiz essa ordem. Não me culpem, não dei bronca em mim. Amém? E não venha, eu aprendi diferente lá na minha igreja, então. Na minha ex-igreja, então, irmãos. Desculpa, eu não vou deixar de pregar aquilo que Deus mandou. Disse-lhe, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Qual evangelho? Misericórdia de Deus, Jesus morreu por nós. E aí ele diz, quem crer, quem? E depois? E que será salvo. Então a pessoa ela não é salva, e depois ela é batizada, e depois ela vai crer. Essa é a ordem, crer, ser batizado, e sendo batizado ela será salva. O que ele está dizendo, irmãos? Pessoas não batizadas, toma cuidado, pessoas não batizadas não serão salvas. Pastor, você está pregando que é a salvação pelo batismo? É isso mesmo que você está falando? É isso que eu estou falando. Quem crer, você crer, logo em seguida você é batizado. E porque você é batizado, você vai ser salvo. Eu vou dar um tempo para você se rebelar contra mim agora, em 2 minutos. Não fui eu que inventei essa ordem. Infelizmente, o meio doutrinário inverteu, colocou lá o cara primeiro é batizado, o cara primeiro ele é salvo, e sendo salvo ele pede para ser batizado, então ele estando salvo, ele mostra que ele é salvo ele mostra que ele é batizado, sei lá. Pastor, então o senhor acredita mesmo na regeneração batismal? Não.
Pastor, você acabou de falar que tem que batizar para ser salvo. Então, irmãos, eu acredito na salvação pelo batismo, não na regeneração pelo batismo. Então, peraí, pastor. Então você está dizendo que regeneração é uma coisa, que novo nascimento é uma coisa e batismo é outra? Sim. Estou dizendo que e salvação, isso não tem nada a ver, isso faz parte, mas não é salvação. Pastor, então o senhor está querendo dizer? O senhor está dizendo que a salvação vem pelo batismo? Sim. A questão, irmãos, não é... A questão é como nós enxergamos, ou o que nós entendemos por salvação. E é aonde agora que nós vamos começar a derrubar as estruturas do teu pensamento, em nome de Jesus. Eu vou falar coisas aqui, irmãos, espero que dê tempo de falar tudo aqui. Nós somos regenerados pelo novo nascimento, irmão. Na hora que você crê, você nasce de novo. Agora, a salvação é outra coisa. E quando a Bíblia fala de salvação, ela não está dizendo... É muito mais amplo do que você está entendendo. A gente entende salvação como resgate para um novo tempo, uma nova coisa, uma nova situação. Não, irmãos, a salvação não tem nada... Tem a ver, mas não é isso. É muito mais amplo do que nós irmos para o céu. Ser resgatado, ser salvo e levado para um outro lugar no céu. Não, irmãos, a salvação, ela é a salvação de uma coisa chamada mundo. Está começando a abrir a cabeça? Então, o que acontece? Nós cremos, e porque nós cremos, nós fazemos o quê? Nos batizamos. Presta atenção no que eu estou falando. Quem crê e é batizado. O que é o batismo? Nós precisamos saber o que é salvação, o que é batismo. O que é batismo? O batismo é um testemunho daquilo que nós cremos. É um testemunho físico de mudança de mundos. Ele nos transportou do reino das trevas, Ele nos tirou do império das trevas, ou seja, do mundo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós somos tirados de um reino e fomos transportados para o outro. E qual é o sinal visível disso que você mostrou através do seu testemunho? A regeneração já aconteceu? E se ela aconteceu, vai provocar esse transporte. O problema, irmãos, presta atenção no que eu vou falar agora. Tem muita gente que nasceu de novo, mas ainda não saiu do mundo. As pessoas muitas vezes nasceram de novo, entendem a Bíblia, têm um conhecimento teológico, mas não saíram do mundo. O mundo faz parte da vida, do pensamento, do amor, da paixão, das prioridades, da agenda dessa pessoa. Pastor, o que acontece com essa pessoa então? É uma pessoa mundana. É o que a Bíblia chama de crente carnal. Não vos conformeis, e com muitas outras palavras, Atos 2:40. E com muitas palavras dava testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Salvai-vos do quê? Do planeta Terra? Qual a proposta que Cristo aqui estava oferecendo? A proposta da salvação da geração. A salvação do mundo. De você simplesmente desligar o mundo de você. Vocês estão entendendo agora? Está entendendo? Pastor Rogério, você está entendendo? Aí você fala assim, mas como pode? Como pode? Essa pessoa tem temor a Deus. Ama Jesus, ama os irmãos. Mas na hora de escolher entre o que o mundo ordena e o que o Espírito ordena, a pessoa obedece o mundo.
a conveniência do mundo, o prazer do mundo, o esquema do mundo. Na hora de se vestir, coloca a roupa do mundo. Na hora de ouvir a música, ouve a música do mundo. E ainda tem coragem de dizer assim, não tem nada a ver. Isso é fanatismo então, irmãos. É fanatismo, é loucura mesmo. O evangelho é isso. Pastor, você está dizendo que a pessoa precisa ser salva do mundo? Porque o mundo vai ser condenado. E se a pessoa não sair do mundo, ela vai junto com o mundo. Ela vai junto com o mundo. Já falei 5.000 vezes, vou falar mais 5.000. E com muitas palavras e testemunhos exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Romanos 12:2 diz assim, não vos conformeis com esse... Vamos lá, queridos, bom dia. Não vos conformeis com esse... mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Presta atenção, sem desconexão com o mundo não dá para experimentar a boa vontade de Deus. Alguém aqui está entendendo o que está sendo falado aqui hoje? Que é possível a pessoa ter nascido de novo, está lá, mas está numa guerra para sair do mundo. Pois todas as vezes que você sente saudade dos esquemas do mundo, das bebidas do mundo, das drogas do mundo, das musiquinhas brega do mundo, você ainda está conectado com esse mundo, e esse mundo vai te puxar para baixo. Aliás, é esse mundo que faz as pessoas desistirem do ministério, porque é impossível uma pessoa servir a Deus conectada com o mundo. Então o que é salvação, querido? Para cada dom existe um mal. Presta atenção, cada dom que o ser humano recebe, existe um mal correspondente. Então, por exemplo, a justificação, ela se contrapõe ao quê? A condenação. A vida eterna, vamos lá, irmãos, a vida eterna se contrapõe ao quê? A morte. O perdão se contrapõe ao pecado. E a salvação se contrapõe ao quê? Ao mundo. A salvação, irmãos, ela se contrapõe ao mundo. A intenção de Deus é tirar a gente do mundo e tirar o mundo da gente. Porque se você estiver ainda dentro do mundo, apaixonado pelo mundo e o mundo dentro de você, fatalmente, todo esse trabalho que nós estamos tendo de ficar expulsando o capeta de você, expulsa a capeta, e dá conselho, e conversa não sei o que lá, e toma café junto, e vai não sei o que lá, todo esse processo é tudo inútil. É enxugar gelo. Porque você aconselha a pessoa no padrão de Deus, ela concorda. Só que o mundo fala mais alto, porque a pessoa é do mundo. Na hora de comer, ela vai comer a comida do mundo. A gente, falando de comida, né? Lembrando do Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles receberam um cargo político de coordenação dentro do palácio, no sistema do mundo, mas nem a comida dos caras eles não comiam. Irmãos, quando a pessoa ela sai do mundo, é fácil para ela dizer não para uma mala de dinheiro desonesta. A pessoa que ela saiu do mundo, porque dá para entender que o mundo tem seus valores e o reino tem outro. Se você saiu do mundo e entrou para o reino, foi salvo do mundo. A pessoa te oferece prazer desonesto, você diz assim, não. É como você oferecer um pedaço de carne para um boi, para uma ovelha. Come aqui esse pedaço de carne. Ele não vai comer, porque ele é de outro reino.
Ele é do reino dos herbívoros. Aquilo não tem valor nenhum. Então, irmãos, deixa eu falar, se a cocaína, se a bebida, se o dinheiro, se o sexo ainda tem, o sexo pecaminoso, ainda tem valor na tua vida, presta atenção, você ainda está no mundo. A carne se contrapõe ao espírito, que é o nosso paracleto, aquele que nos ensina, aquele que nos conduz, aquele que nos forma. Então existe uma guerra da carne e do espírito. Quem comanda a carne é o espírito do mundo, com o seu príncipe. Como, pastor, como que eu faço para a carne não me dominar? Então, irmãos, você saiu do império das trevas e está no reino do Filho do Amor. Aí o mundo não tem mais domínio sobre você. Você não sente mais inveja das coisas do ímpio. Você não tem mais aquele conflito de Asaf no capítulo 73, Salmo 73. Eu cheguei a sentir inveja dos ímpios, que eu via eles se davam bem. Então, tudo isso é conflito de quem ainda vive cercado mentalmente e na alma pelo mundo. Então a carne se contrapõe ao espírito. Satanás, acusador, se contrapõe a Jesus. Irmãos, na Trindade, nós estamos falando da Trindade. Presta atenção no que eu vou falar agora. Trindade, fala assim para o teu irmão, Trindade. Jesus, o Filho, se contrapõe a quem? A Satanás. Jesus morreu por nós, derramou seu sangue, por causa dele nós somos justificados das acusações do acusador. Então, o acusador é contraposto por Satanás. Perdão, por Jesus. O mundo, não, vou falar um outro. A carne se contrapõe ao espírito. E o mundo? Deus Pai. A paternidade nos tira do mundo. A Trindade, irmãos, trabalha dessa forma. Jesus, a figura de Jesus, nos livra o quê? Do pecado. Na justificação. O Espírito se contrapõe à nossa carne. Aqui nós estamos falando dos três inimigos de Deus, os três inimigos de Deus sendo combatidos pela Trindade. Os três inimigos de Deus pela Trindade. E o Pai se contrapondo ao mundo, figura do Pai. Quem é o Pai? Cadê a Arlete? A Arlete. A figura do Pai. Há um Pai aqui. O que o Pai e a Arlete fazia? Ia na quebrada, na biqueira. Dá aqui, meu filho! Isso é espírito de quê? Maternidade? Não, de paternidade. É para isso que serve pai. É para tirar o filho do mundo. Espera que eu vou desenvolver isso aqui. Amém? Fala assim, ó, são dois mundos. Só que um deles nós chamamos de reino. Existe um mundo chamado de mundo, ou império das trevas. Existe um outro mundo que se conflita com esse mundo. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Casamento de julgo desigual. São o quê? Dois mundos convivendo dentro da mesma casa. Ou o mundo com o reino. Só que dentro desse casamento, dentro desse conflito de mundos, existem coisas que são comuns. Por exemplo, dentro desses dois mundos tem um carro que é dos dois mundos. Então um carro, ele é usado de vez em quando para fazer uma visita, e no outro caso é para ir no boteco. Então tem os filhos que fazem parte dos dois mundos. Pode perceber, todo conflito que acontece em casas que tem julgo desigual, sempre é por causa das coisas que são comuns. Porque um mundo tenta conquistar aquilo que ele se acha no direito. Por isso que eu dou um conselho para você que está pensando em casar aí, jovem. Nunca
nunca se envolva emocionalmente com gente, com pessoas do outro mundo. Talvez você vai ter Satanás como sogro. Porque a Bíblia chama as pessoas do mundo de filho do diabo. Pessoa ter sogro. Vai pedir um conselho para o sogro. Colossenses 1, 13 e 14. Porque Ele, o Senhor, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o Filho do amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Irmãos, nós somos tirados do império das trevas e somos transportados para outro mundo. Nesse mundo, os nossos pecados são limpos. O que eu estou propondo aqui, irmãos, é muito sério. O que eu estou propondo é o seguinte, que você saia deste mundo, que você saia da realidade e entre para a verdade. E sair da realidade soa como fanatismo. E vai soar como fanatismo para aqueles que estão no mundo. A pessoa que anda na verdade, ela discerne o mundo, mas o mundo não consegue discernir a gente. Nós entendemos o mundo, mas o mundo não nos entende. E não entendeu Jesus, e não entendeu os apóstolos. Como pode vocês continuar com esse negócio de Jesus aí? Você não sabe que você vai morrer? Você está indo para a morte. Todos os 12 foram assassinados por causa disso. Ou você nega esse mundo que você está falando que você é, com o seu rei. Você nega o reino de Cristo, juntamente com o seu rei, nega ele, e abraça César, e abraça o Império Romano. Ele fala, mas como que eu vou abandonar aquele que me resgatou para a eternidade? Então você vai morrer, hein? Mas quem disse que você consegue me matar? Eu já estou morto. Você não percebeu, não? Porque eu já morri para o mundo morreu para mim, ele não me significa mais nada, eu não sou dele, ele não é meu, não tem nada a ver, pode matar, porque o mundo não me pertence. Irmãos, eu desconfio que quando chegar o anticristo, muita gente vai aceitar a marquinha do mundo. Muita pessoa que chora na presença de Deus, mas na hora vai vir o esquema do mundo. Onde já se viu, seu tolo? Você não vai aceitar a marca. Essa marca é a marca que vai garantir que você não vai fazer mal para as pessoas, porque você vai estar devidamente vacinado. É uma vacina que tem um sensor que mostra que você é uma pessoa responsável, que não fica passando doença para os outros. Não vou aceitar. Não, então você não compra mais, então você não vende mais, você não faz, não vive mais. Porque neste mundo é assim que funciona. Aí você vai falar assim, então, ainda bem que eu sou de outro mundo, né? Aliás, falando isso, eu lembrei de uma piada. Uma piada, não sei, uma história. Diz que tinha uma irmã, né? Uma irmãzinha estava voltando um culto de oração. Estava lá vibrando, tinha conversado com Deus, tinha ficado na presença, tinha celebrado na presença de Deus. E aí vieram uns camaradas assaltar ela. E ela estava passando num muro, que era o muro do cemitério. Os caras falaram assim, mão para a cabeça, não sei o quê, dá tudo que você tem. Eu falei, não, filho, não faz isso não. Então eu vou te matar. Se você não der, eu vou te matar. Eu falei assim, eu já estou morta já. Mas como assim morta? De onde você está vindo? Onde você fala assim? Eu não sou desse mundo. Até hoje os caras estão correndo. Assim, pastor Ranini, o que é o mundo? O pecado tem o seu lugar prioritário nele. As concupiscências mundanas.
nossos mais estimados padrões humanos e meio de fazer as coisas. A mente humana, a cultura, filosofia, ideologias sociais, ideologias políticas, religiões do mundo. Infelizmente, algumas igrejas que são pássaros manchados. Alguns irmãos que pensam como eu já desistiram. Eu ainda insisto de tirar a mancha de óleo desses pássaros manchados. Enquanto há vida, há esperança. Então, o que é salvação? É sair do império e entrar no outro. E o que tem a ver isso com batismo? Lógico. O que crê, testemunha através do batismo. E aí ele é salvo. Como que ele é salvo? Através do testemunho. Ele começa a testemunhar que ele não é desse mundo, que ele não pertence a esse mundo, que ele não olha mais como esse mundo, que ele não come mais como esse mundo, que ele não valoriza o que é esse mundo. Os projetos e sonhos dele são diferentes. E ele testemunha através do batismo. Por que batismo, pastor? Então quer dizer que o ladrão da cruz, ele não foi salvo? Não, irmãos, o ladrão da cruz não foi salvo. Ele foi regenerado e ele agora aguarda a ressurreição dos santos. Mas não deu tempo. Lógico, ele foi salvo do mundo morrendo, né? Então não precisava, né? Ser batizado, porque estava morrendo naquele momento. O grande testemunho dele foi o quê? Na verdade, ele mergulhou no próprio sangue, né? O grande testemunho dele foi o quê? Sim, Jesus, eu te aceito. Eu abandono o meu pensamento, já o outro continua no mundo. Vocês perceberam? E por isso, há uma grande probabilidade de não estar com Deus. No seio de Abraão. Quem crê e for batizado será salvo. Então, irmãos, essa é a proposta do batismo. Fala para o teu irmão assim, existe uma guerra de dois mundos. Pergunta para o teu irmão assim, a qual mundo você pertence? Irmãos, essa é uma pergunta que deve ser perguntada todas as manhãs e todas as noites quando nós vamos dormir. A qual mundo você pertence? Porque a Bíblia diz que Ele nos tirou do mundo das trevas e nos transportou. E o batismo foi o quê? O testemunho. Você fala assim, eu sou de outro mundo. Pastor, é importante o batismo? É essencial. Por quê? Na hora que você vai casar, o que você chega diante do juiz? Você fala assim, a partir de agora, eu não sou mais do mundo dos... vamos lá de novo. Você chega no cartório, você está assinando um documento, você está dizendo o quê no cartório? A partir de hoje, eu não pertenço mais ao mundo dos solteiros. Por que alguns casamentos têm problema? Porque o camarada entrou para o mundo dos casados, mas ainda na cabeça dele, no coração, ele ainda está no mundo dos solteiros. Ele acha que ele pode chegar a hora que quer, sair a hora que quer, fazer o que quer. É o mesmo conflito do crente que acha que pode fazer o que quer, na hora que quer. Resolver obedecer ou não, resolver fazer ou não. Eu tenho meu pensamento, eu não sou tonto. Tem que haver uma discussão, tem que haver um debate, tem que haver... Porque se eu aceitar tudo, eu sou bobo. Esse é o pensamento do mundo. O pensamento do reino é um pensamento de humildade. Esses dias, irmãos, nas redes sociais eu tive que pedir perdão, irmãos. Eu nunca imaginei uma coisa que eu ter que pedir perdão por fazer culto. Porque pessoas se escandalizaram de eu fazer. Aí eu falei assim, então assim, eu cometo muitos pecados. E eu tenho sido perdoado a minha vida toda por cometer tantos pecados. Então, mais esse, eu peço misericórdia da tua parte, irmã.
A irmã mandou inbox para mim e falou assim, onde já se viu, você está fazendo culto? Então me perdoa. Mas a gente não tem que só pedir perdão de coisa que a gente está fazendo errado, não. É assim que Jesus ensinou. Fala para a gente pedir perdão de tudo. São dois mundos, irmãos. Essa compreensão faz você entender o seguinte, você não ficar com raiva dos outros. Você olha para a pessoa e fala assim, onde já se viu? Vai lá morar na igreja, leva a sua cama para a igreja. Aí você fala assim, tá bom, tá bom. Por quê? Porque a pessoa é de outro mundo. E ela está certa quando ela fala isso. Porque ela está certa baseada na filosofia do mundo dela. Ela está sendo coerente com o mundo dela. O menino pega um prego, risca o carro, você vai lá e mata o menino. Por quê? Porque é coerente com o quê? Com o seu mundo. A pessoa te fecha, você xinga ela, mostra o dedo. Mostra o apóstolo, né? Mas está louco, né, pastor? Ninguém é de ferro, então. O mundo é assim. No mundo você tem que dar o troco. No mundo, irmão, aqui a lista é longa. Eu já dei essa lista falando dos pecados lá da igreja romana, os pecados capitais. Vamos nos aprofundar mais um pouco. Batismo, presta atenção. Batismo. Primeiro batismo da história, qual foi? Alguém que eu não falei, alguém sabe aqui o primeiro batismo da história da humanidade? Alguém pode levantar a mão e falar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Primeiro batismo registrado na história. Arca de Noé. Arca de Noé. Deus revela para Noé, dizendo o seguinte, eu vou inundar tudo. Então você faz um barco, uma arca, para você pôr animais e a sua família e quem mais quiser ser resgatado. E Noé passou todos os anos construindo. Quantos anos ao todo? Não me esqueci agora. Mais de 100 anos. Quase 100 anos. Construindo a arca. Todo mundo debochando. As pessoas que eram as pessoas Deus, ele olhou para aquele sistema, aquele cosmo daquela época e falou assim, eu não suporto mais. Não aguento mais. Eu destruirei este sistema. Deus não destruiu o planeta Terra, ele destruiu o quê? O sistema, juntamente com os seus promotores. E olha só o que o apóstolo Pedro, eu quero que você leia, olha o que ele diz, 1 Pedro 3, 20 e 21. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes. Está falando o quê? Dessas pessoas que estavam nesse sistema. Quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram através da água. Irmãos, esses caras foram para o céu? Vamos lá. Essas 8 pessoas foram para onde, irmãos? Foram para o céu? Foram para o seio de Abraão? Para onde elas foram? Para dentro da arca. E depois que elas entraram na arca, o que aconteceu? Na qual poucas, isso é 8 almas, se salvaram através da água. Se salvaram através da água. Que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva. O qual não é despojamento da imundícia da carne, mas a indagação ou inquérito, ou testemunho, ou compromisso de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, essas pessoas, irmãos, foram salvas através do dilúvio. Quem salvou elas? O dilúvio. Vamos lá, irmão, vamos lá. Faz assim comigo. Faz assim, ó. Assim, ó. As pessoas viviam
nesse plano. Deus mandou água e inundou a terra. O povo subiu na arca, entrou na arca. Arca o quê? A igreja. Prefiguração de igreja. Veio a água e fez o que com a arca? Pastor, e o mundo? O mundo ficou lá embaixo. E os palácios lindos, e o dinheiro, e o ouro, ficou lá embaixo. Não vale mais nada. Eles olharam para o mundo e está submerso. É uma cidade linda. Ai, que lindo. Submerso. Não vale mais nada. Não presta mais para nada. Está submerso. Quando eu subir, resgatarei vocês para cima. Da mesma forma que eles foram resgatados e levados, nós seremos resgatados e levados para cima. Assim serão os últimos dias como o dia de Noé. Tem um povo que não está nem aí. Nós estamos avisando. Seremos resgatados. Não estamos falando aqui de regeneração, irmão. Estamos falando de salvação. Estamos falando de libertação do inferno. Não estamos falando nada disso. Estamos falando de resgate. Saíram do mundo e entraram. E o que tinha lá no outro lado? Primeira coisa que aparece: pombinha e oliveira. Espírito Santo, Espírito Santo. Império do mundo, império da carne. Foram para o império de Deus, império do Espírito Santo. Hoje eu estou extremamente como que chama? Eu ensino isso na teologia. É alegorista. A alegorização aqui está comendo solta. Hoje eu me, como que é? Eu me permiti, falei assim, hoje eu vou alegorizar até o osso. Irmãos, a gente sabe que é mesmo. Pomba, oliveira, tudo isso é prefiguração, é ilustração do Espírito Santo. E a arca, lógico. Pastor, como assim a arca é a igreja, lógico? Dá uma olhada para os irmãos que tem do seu lado aí. Não entenderam a piada, mas tudo bem. Irmão, eu já ouvi falar o seguinte, meu, que a igreja é que nem a arca de Noé, meu. Está lá dentro, tem cheiro ruim, então, mas é salvação. É lugar onde você é trabalhado, onde você tem que... Tem tudo quanto é bicho. Dá uma olhada de novo pro seu irmão aí. Fala assim, você é fofinho. Então não estamos falando de regeneração. Esse assunto regeneração nós já tratamos nesses últimos 30 anos. Agora nós estamos falando de mundo, porque agora chegou o momento do resgate do mundo. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Só aqueles que saíram do mundo vão aguentar o que está acontecendo agora. Pastor, o que está acontecendo? Meu Deus do céu. Faz assim, irmão, faz assim, ó. Você está dentro do ensaio, cara, do que vai ser. E só vai suportar, irmão, quem saiu do mundo. Quem vive aqui, mas não é. Tempo de Noé, salvação pela água. Tempos atuais, salvação pela água. Jesus disse, eu sou a água da vida. Alegorizei de novo. Eu sou a água da vida. Essa água que não só sacia a sede, mas a água que salva. A água que limpa, a água que cura, a água que desnuda a condição de corrupção. É pela água. O mundo de Noé foi submerso, nosso mundo foi submerso. O que é o batismo, irmãos? É o testemunho do rompimento de Satanás com a carne e com o mundo. Pastor, eu pensava que quando eu me batizei, eu estava dando testemunho de que eu tinha nascido de novo. Sim, você está dando testemunho. Só que não é só isso. Quando você se batizou, você está dizendo que você morreu para a carne, você morreu para Satanás.
E para o mundo? E para o mundo. O problema é que algumas pessoas assumiram a sua posição de mortos para Satanás. Arreda Satanás, está amarrado. Assumiram o seu rompimento com a carne, até jejum faz. Mas na hora que o mundo diz, você vai ter que trabalhar esse horário aqui, acabou. Pastor, mas aí é um problema sério, então, irmãos. Eu dei um exemplozinho. Isso aí você pode desenvolver muito. Fala para o teu irmão assim, qualquer coisa, qualquer atividade que tira você da agenda do reino é mundo maligno. Ponto. Vai soar como fanatismo. Eu pouco me importo, viu, irmão? Desculpa, eu pouco me importo com isso. O que eu preciso é falar a verdade para você. Porque o que eu tenho visto de gente abandonar ministério, voltar a pecar? Porque chega uma hora que a pessoa está tão no mundo que está lá. Chega uma hora que a pressão é muito grande. Bom, faz assim comigo. Teve um dia que eu fui caminhando e eu desci as águas. Na hora que eu desci as águas, afundou Satanás, o mundo e a minha carne. Vamos lá, afundou Satanás, a minha carne e o mundo! Pastor, o mundo não afundou muito não. Então toma cuidado. Tem uns caras que falam assim, pastor, seguinte, velho. Se vier uns malucos querer visuar lá o barraco, é o seguinte, mano. É o seguinte, eu falei assim, não pode, você tem que ser tranquilo, querido. Você é um servo de Deus, você foi batizado, foi sepultado. Eu falei assim, eu fui, mas na hora do batismo os irmãos esqueceram do meu braço. Ficou do lado de fora do batistério. Ou da represa, sei lá onde você foi batizado. O que é o batismo? Fala para o irmão assim, o batismo é o testemunho da passagem do mundo para o outro. Você desceu mundano, você desceu diabólico, você desceu carnal e surgiu espiritual, santo e filho. E aí, irmão, não tem judeu, não tem escravo, não tem rico, não tem pobre, não tem inteligente, estudado, sem estudo, acabou, irmãos. Desceu, morreu, tudo. Subiu Jesus, subiu com Jesus. Agora somos a manifestação da graça. Pastor, então eu tenho opção de não me batizar? Não, você não tem essa opção. Você tem que se batizar. Então quero que você essa semana esteja falando com o seu líder. Você que não é batizado, não espere esquema nenhum. Peça para ser batizado. Vocês vão fazer um esquema para batizar as pessoas. Pastor, então quer dizer que o batismo é uma demonstração o quê? Uma demonstração que você morreu para o mundo. Você morreu para a tua carne. Você morreu para Satanás. Olha só, olha aqui para mim, queridos. Olha como é importante isso. Isso não é tremendo? Você poder zerar. Irmãos, quem gostaria, quem acha que isso é espetacular? Uma pessoa, depois de vários anos, zerar a vida dela. Zerar. Pá, zerei. E começar tudo de novo. Quem acha legal isso daí? Então, irmãos, é isso que acontece no batismo. Você zerou. O batismo que é um testemunho de que isso aconteceu. Fez uma limpeza. Todas as informações. Tudo. Sistemas. Tudo que tinha naquele sistema. Todo o sistema agora é mudado. Agora é colocado um sistema do reino de Deus. Pensamento do reino de Deus, a música do reino de Deus,
o olhar do reino de Deus, o abraço do reino de Deus, a comida do reino de Deus, a roupa do reino de Deus, o pensamento do reino de Deus, a agenda do reino de Deus. Isso é tremendo. E é isso que vocês têm que oferecer para as pessoas, viu, querido? Eu já vi gente oferecendo libertação. E é ótimo você libertar. Mas, irmãos, o que a Bíblia diz de alguém que é liberto? O demônio sai, e aí o que acontece? A pessoa não vai para o império, a pessoa não muda de império, ela não muda de mundo, continua no mundo. E aí, irmãos, aqueles demônios que dominam aquele mundo, porque o mundo jaz, a Bíblia diz que o mundo jaz. O mundo jaz. Eles voltam. E voltam agora animados. E trazem mais 7 vezes pior. Veio para Jesus, mas não largou o mundo. Com todas as suas vontades e concupiscências. Então, irmãos, não é uma opção, é uma ordem. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso é uma ordem. Toda a verdade se estabelece pelo testemunho. E o testemunho da adesão ao reino é o batismo. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, querido? Então, quantos aqui são batizados? Levanta a mão. Deixa a sua mão levantada. Olha para o teu irmão do lado, que está com a mão levantada, e fala assim: por favor, honre o teu batismo. Pode abaixar. Existe uma opção de não ser batizado? Não. João Batista olhou, o Batista estava batizando, olhou para Jesus, Jesus fala assim: eu quero ser batizado. João Batista falou não. Não foi bem o que ele falou, não falou não, né? Ele falou assim: mas como assim? Não. É tipo não mesmo. Olha o que ele disse. Então Jesus veio da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João o impedia. Na minha tradução, não sei como está na sua. O impedia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. O batismo, irmãos, é o cumprimento da justiça de Deus. Você passou por esse mundo e você tem que falar que você é desse mundo. Toda vez que alguém chega perto de você e fala: eu queria mesmo acabar, essa minha vida é um inferno. A pessoa está no mundo de lá, ela está pensando em se matar. E você, batizado, fala assim: batizado. Tem que se manifestar. É o testemunho. O batismo é o primeiro testemunho. Grande testemunho. Dramático testemunho. Testemunho ordenado por Deus de que você saiu do mundo. Pastor, que estranho você está falando de batismo. Eu nunca falo de batismo. Só na hora que a pessoa vai se batizar. Mas eu não podia falar dessa guerra de 2 mundos sem um momento exato que você demarcou. O ser humano, ele trabalha muito com essas questões das demarcações. Qual a diferença do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro? Nenhuma. Mas o ser humano precisa disso. Deus, como nós somos seres cronológicos, Deus fez a gente com demarcações. O povo de Israel tinha as festas para eles saber os assuntos que eles tinham que tratar espirituais e como povo de Deus. Por isso que tinha as festas, o Purim, tabernáculos, né, todas as festas judaicas do povo judeu, que hoje que são pré-figurações, são figuras de realidades que Cristo já estabeleceu. Se você vê, há paralelo de todas as festas judaicas com as coisas que hoje nós temos através do Espírito Santo. Então é muito importante, irmãos. Ele deixou 2 coisas: o batismo e a ceia, que são 2 ordens que demonstram de uma forma testemunhal uma realidade.
E qual a realidade? Nascemos de novo? Não. Nascemos de novo, não somente, nascemos de novo e saímos do mundo. Então o batismo não fala que você nasceu de novo só, o batismo fala que você saiu do mundo, renegou o mundo, desprezou o mundo. Pastor, então depois disso, a minha compreensão da palavra salvação, ela foi ampliada. Sim, ela tem que ser ampliada. Então até hoje você achava que salvação era o quê? Olha para mim aqui vocês. O que era salvação para vocês? Vai para o céu, vai lá onde tem um anjinho tocando harpa, um monte de fantasminha, tudo lá nas nuvens. Não, irmão, salvação é agora. Irmão, deixa eu falar, vou falar um negócio doido aqui. Só vai ter essa salvação que você imaginava quem tem essa que eu estou falando agora. Que na verdade, irmãos, presta atenção. A salvação, essa salvação promovida pelo Evangelho, que nós temos autoridade de promover nas pessoas, é a tirada do mundo. Agora, o dia que Jesus vier e for puxar, vai puxar quem? Os salvos. Tanto é que a gente fala assim, fulano é um salvo. A gente não fala isso já. Fulano é um salvo. Como assim ele é salvo? Se salvação é céu, então como que a pessoa é salva? Ela é salva o quê? Do mundo! Então Deus, quando Ele resgatar, quando Ele arrebatar, Ele vai arrebatar quem? Os salvos. Quem são os salvos? Os que estão fora do mundo. Os que não amam o mundo. Os que são desconectados com o mundo. Vivem como se não vivessem. Compram como se não estivessem comprando. E aí, eu vou contar uma historinha bíblica aqui. Vocês lembram daquela história de Paulo e Silas que foram presos, amém? Paulo e Silas foram encarcerados. E eu e a pastora Carmen, nós somos nessa prisão onde ele foi encarcerado. Lá em Roma tem um lugar onde Paulo... É um lugar meio... Tem muitos lugares históricos que são assim, podia ser aqui, podia não ser. Mas tem lugar que é confirmado por causa de documentos, porque o romano ele tinha muito disso de deixar registrado. Eles eram muito organizados. E principalmente no que diz respeito a sentenças, a questões judiciais. E tinha a prisão. E nós eu e a pastora, fomos na prisão inferior, onde Paulo e Silas estavam encarcerados. E a Bíblia diz, irmãos, que Paulo e Silas começaram com a atitude deles, cantando, pregando, começaram a ganhar as pessoas. E um deles era um carcereiro que ficou tocado pela pregação do Evangelho. E aí o apóstolo Paulo chega para esse carcereiro e diz o seguinte, Atos 16, 31. Responderam eles, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Eu quero que vocês guardem isso no coração que eu vou falar. Irmãos, Paulo tem, presta atenção, algum ser humano tem essa autoridade para prometer que os filhos do cara, que nem estava vendo Paulo, iam ser regenerados? E aí é onde entra uma controvérsia, uma cobrança no meio evangélico. Presta atenção que eu vou falar. Que os filhos dos crentes, eles têm que ser regenerados. Não, irmãos. A nossa obrigação, a nossa função com os nossos filhos é salvá-los, não regenerá-los. Isso não é obra nossa. A regeneração é obra do Espírito Santo mediante a decisão da pessoa. A nossa função é, no tempo que nós exercemos autoridade sobre os nossos filhos, é tirá-los do mundo. Como, pastor? Se vira. Eu não vou falar aqui como, senão você vai ficar chocado. As coisas que eu fiz para salvar a minha família. Vocês acham que eu sou louco? Vocês não sabem de nada.
Alguém já viu a cara de uma mãe quando o filho atravessa uma rua, uma avenida? Que dá aquele chacoalhão assim? Então, é aquilo lá, mais ou menos, naquela... A mãe e um pai, né? Se alguém quiser perguntar, pergunta para Andressa e para o Aron, eles vão falar para vocês as coisas que eu já fiz para salvá-los. Então, o que o apóstolo Paulo está propondo aqui para o carcereiro? Crê no Senhor Jesus. Você vai estar saindo do mundo e você, como pai de família, tem autoridade para, a partir de agora, exercer autoridade e tirá-los do mundo. Agora, se eles vão ser regenerados ou não, isso é uma questão deles com Deus. Os bebês, as crianças pequenas, existe uma promessa que eles não têm poder de decidir. Então, essa promessa é para vós, os vossos filhos. Agora chega uma hora que eles têm cabeça, têm cérebro para decidir. Essa hora. Agora, pastor, então não vale nada a gente tirar eles do mundo? Uau! Se o cara estiver fora do mundo, passou a vida toda fora do mundo, na hora que ele tem cérebro para decidir, há uma grande probabilidade de ele decidir pelo Espírito. Agora, se ele viveu a parte da vida toda dele mergulhado no mundo, eu sei que muitos são salvos, mesmo tirados do mundo. E aí que você está entendendo, irmãos, porque alguns pais aqui, eu fiquei chocado hoje, que eu vi alguns pais lá criticando os seus filhos que estão se reunindo em célula, mas na época que estava na biqueira, não tinha problema, na hora que estava nas festinhas, voltando 3, 4 horas da manhã, não tinha problema, agora tem problema, por quê? Porque são mundanos, e tem coragem de dizer que são cristãos. Não, eles são cristãos, pode ser cristão, até um monte de gente é cristão. O problema é o seguinte, são pessoas que são do mundo, e nem percebem o que estão fazendo, desincentivando seus filhos a se reunirem para ler a palavra, mesmo que não for para ler, mesmo para comer esfirra, junto com outros irmãos que não estão se drogando, que não estão azaração com coisa, com imoralidade. Então a promessa para a família, pastores da família, é a salvação. Por que vocês acham, queridos, que Satanás luta tanto contra a família? Por que você acha que Satanás luta tanto para os casais se separarem? Eu não quero que você levante a mão. Quantos casais aqui que são casados foram tentados a se separar? A chegar a falar assim, é melhor separar mesmo. Quantos aqui? Não quero que você levante a mão, não. E qual era a intenção? Era a destruição da família. Para que os filhos ficassem sem o quê? Salvação. Ao longo do meu ministério eu tenho visto, irmãos, muitas vezes pastores que têm os seus filhos, e aí começa o conflito, brigando, começa a brigar um com o outro, e aí aos poucos os filhos começam a se desviar e ir para o mundo. Porque está ruindo aquilo que Deus levantou para salvá-los. Presta atenção, você que não teve uma família estruturada, você que não teve um pai e uma mãe que te ensinava na palavra, é o seguinte, pelo amor de Deus, assuma essa pessoa que Deus colocou na tua vida como um pai espiritual, para que você possa receber ajuda para ser tirado do mundo. Porque se tem alguém que vai falar assim, isso aqui não é atitude de gente de Deus, você é uma princesa, menina, não haja dessa forma, menino. Essa pessoa está fazendo o quê? Tirando você do mundo. Para que haja espaço da regeneração ficar fortalecida. Como se entra no mundo? E como se sai do mundo? Vamos lá, irmão, como que a gente entra no mundo? Como a gente entra no mundo? Nascendo, né? E como a gente sai do mundo? Morrendo. Fala sempre para o seu irmão assim, sinto muito. Para sair do mundo, você precisa morrer. Pastor, então vamos a gente se matar tudo, né? Tem uma seita que o cara fala, vamos tomar veneno, né? Jim Jones, né? Não, irmãos. Sim, é um suicídio. Mas não esse suicídio da carne. É matar mesmo. É renegar o mundo, a carne e Satanás. É morrer para você mesmo. É morrer para o seu ego. Isso é o suicídio
bíblico. Eu inventei um termo agora, suicídio bíblico. Então você nasceu para a esfera de Adão, nascendo, e você sai da esfera de Adão, decaído, morrendo. E como que você entra para a esfera do reino? Nascendo para o reino. Nascendo para Deus. Nascendo de novo, nascendo de novo. Nascendo, só que não é nascendo só, pessoalmente, é nascendo para o reino. E é onde que está a pregação, que quando o reino fosse pregado, Jesus voltaria. É isso que nós temos falado agora, do reino. Reino, reino, reino. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então, nós nascemos de novo em Cristo. Fomos, pois, sepultados, isso está em Romanos 6, 44, 5. Fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo. Como que é o batismo? É o sepultamento, ou afogamento, ou a submersão, ou a imersão. Fomos sepultados com Ele pelo batismo, na morte, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade do quê? De vida. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Presta atenção. Nós viemos para o mundo, nascemos, agora morremos, saímos do mundo. E agora, irmãos, tem que haver agora um outro batismo. Qual batismo? Em Cristo. Quando nós mergulhamos em Cristo, vivemos em Cristo, dentro de Cristo. Ele está em nós, nós estamos nele. Mergulhados em Cristo. Em Cristo, batizados em Cristo. Em Cristo. João Batista fez o quê? Fez o batismo do mundo. João Batista era o batismo do mundo. Arrependei-vos, ou seja, muda de rumo. E agora vem Jesus e promove um outro batismo. Batismo em Cristo. Então, primeiro, irmãos, vem o testemunho da salvação. Porque você creu na salvação. E aí vem a salvação. Ou porventura ignorais. Morte, vamos lá aqui. Então, a morte é rompimento do velho mundo, ressurreição, conexão com o novo mundo. Eu vou ler o último texto aqui, vou encerrar. Ou porventura ignorais que todos quanto foram batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, nós morremos em Cristo e ressuscitamos em Cristo. Fala para o teu irmão assim, quando Jesus morreu, eu morri com Ele. Eu, o mundo e a influência do diabo na minha vida. Quando Ele ressuscitou, surgiu uma nova pessoa, um novo mundo. Só isso. Aí acabou. Então está colocado aqui. Irmãos, o Senhor te trouxe hoje para ficar muito bem definido. Qual é a função do pregador? A função do pregador é definir as coisas, é colocar bem definido. A minha função como discipulador, quando estou com meus 12, quando estou tomando café, quando estou junto com eles, o que eu faço? Eu estou os salvando. Nesse momento, eu não estou salvando ninguém. Nesse momento, eu estou definindo o que é mundo e o que é império das trevas. E aí, o que vai acontecer? Através da palavra, você pode escolher. O problema do ser humano é que ele não tem escolha. O ser humano perdido, ele é obrigado, irmãos, pela ignorância, pela obscuridade, a só escolher o mundo, porque é só isso que ele tem contato. Ele passa o tempo vendo o que as emissoras de TV falam. Então, elas falam o quê? Está todo mundo morrendo, tu morrer, morte, morte, morte. Então é isso daí, isso é o mundo, é o seu mundo. Aquilo que seus pais falavam, que seu pai falava que isso não presta para nada, que você é isso, aquilo. Então esse é o mundo que ele estabeleceu para você. Aquilo que a sociedade, que a tua esposa que te abandonou, para o teu marido que foi embora e te traiu, que falava para que você não presta para nada, isso aqui. Então é o mundo que foi
que entrou no teu coração. Então, vocês têm agora a oportunidade de sair desse mundo e entrar para outro mundo. Pastor, vai ser de boa? Não, não é de boa. Dá confusão. Quando você sai do mundo e entra para o reino, você declarou guerra contra o império das trevas. E quando você declara guerra contra o império das trevas, vai ter pancadaria. Toda vez que alguém se levanta, irmãos, contra um reino, um outro reino reage. O que a gente tem que fazer? Se desesperar? Não, irmão, não tem que se desesperar, porque esse reino, ele é o reino de Deus, é o reino do soberano, é o reino daquele que criou todo o universo. Apesar de nós sermos um pontinho minúsculo, quase imperceptível nessa estrutura toda, é um pontinho que Deus nos que amou, é um pontinho que foi amado, um pontinho que Deus entregou o seu próprio filho por esse pontinho. O que eu não quero, irmãos, é que nós vivamos aqui ignorantes em relação a esses dois mundos. Eles são muito ativos, eles têm os seus apelos, ele tem os seus valores, ele tem a sua política, ele tem todo o esquema. Resta você agora começar o processo de renegação, de dizer não, isso não, isso não, isso não, isso não. Mas por que você vai perder essa venda que você vai fazer, vai perder então? Sabe qual é o problema? É que ela não significa nada para mim, essa venda. Lógico que ela não significa nada perto do meu mundo. Pode significar alguma coisa, porque a gente está aqui, né? Mas perto do meu mundo não é nada. Aí começa a ficar fácil, irmão. Você não fornicar, você não adulterar, você não roubar, você não mentir, você não ter ódio dos outros. Alguém faz o mal, aí você fala assim, oh meu, no seu mundo é guerra, é o mundo de justiça própria, não. Mas no mundo do Espírito é o mundo do perdão, é o mundo do amor, é o mundo da tranquilidade, é o mundo da verdade. Ou seja, é o reino, né? Eu não gosto de chamar de mundo, né? Mas a Bíblia é um reino, é uma estrutura de governo. Como que nós vamos conseguir passar por tudo isso, irmãos? Até a gente ter o destino já dessa fase terrestre, né? Acabado. A gente fora do mundo. Se você conversar aqui com os irmãos que são maduros na fé e perguntar assim, pastor, irmão, irmã, como que você conseguiu, por exemplo, num dia de sábado, não abrir o seu salão de cabeleireiro? Que é o dia o quê? Qual dia? É o dia que mais você ganha dinheiro. Por causa daquele retiro, por causa daquele congresso, simplesmente você não abriu o seu salão. Não é o dia que mais ganha dinheiro? Sim. Mas você está precisando? Lógico, estou precisando. Mas por que você não abriu? Você é louco? Não, não sou louco. É que eu estava fazendo coisa mais importante. Esse mundo, essa vida, né? Ela é uma vida de escolhas baseada em valores. E nós vamos escolhendo baseado naquilo que a gente valoriza. Por exemplo, a pessoa é mó firme, nunca falta no serviço, nunca perde um dia, mas um dia o que acontece? Ela recebe um telefonema que o filho foi atropelado. O que ela faz? Continua trabalhando lá, fazendo nossos parafusos? Não. Abandona tudo, larga tudo e sai para ver o que está acontecendo. Aquilo é importante? Lógico, é importante, é o trabalho da pessoa. Mas agora ela está envolvida com uma coisa muito mais importante. É essa noção que vocês têm que ter. O reino de Deus é infinitamente mais importante do que qualquer coisa que esse mundo pode te oferecer. Amém? Quantos aqui ainda não se batizaram? Levanta a mão. Quem ainda não se batizaram, pode levantar a mão. Então, líderes, eu quero que vocês conversem com essas pessoas. Eu quero chamar aqui à frente todos aqueles que hoje decidiram se batizar. Presta atenção, o que é se batizar? Estou declarando que eu estou fora. Pastor, eu vou continuar sendo marceneiro, funileiro, vou deixar de ser corintiano.
Natural, é natural. É a coisa mais óbvia do mundo. Brincadeira. Eu vou continuar fazendo tudo isso, só que eu não sou mais isso. Quantos aqui eram? Quantos aqui? Pode confessar, irmão. A gente está em ambiente aqui. Quantos aqui eram corintianos aqui? Levanta a mão. Não, pode levantar a mão. Quantos ainda são corintianos? Vamos lá, vamos lá. Célio é um corintiano. E funileiro, né? E ferrou, né? Fala uma coisa, Celião. Final de campeonato. Final da América, lá como chama? Libertadores da América. Corinthians e Palmeiras. Corinthians só precisa empatar para ser campeão. Só que nessa mesma hora tem um congresso de homens. Ah, não, o congresso de homens é muito fácil. Só que nessa hora tem um aconselhamento para você fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, queridos? Ele não deixou de ser corintiano, apesar que deveria ter deixado. Mas, irmão, deixa eu contar uma história aqui. Teve um camarada, que era 12 meu. Os caras tinham feito um voto de fazer não sei quantas semanas orar no monte. Toda quarta-feira. Só que chegou na quarta-feira, era uma final do Corinthians. Não foi ele. O carro desse irmão era um dos carros que eles usavam para ir no monte orar. E era um voto perante Deus. Irmãos, pois esse irmão faltou, não foi no monte para assistir o jogo. Vocês estão dando risada, irmãos? São os nossos ídolos. São os nossos bezerros de ouro. Alguns é o cigarro, outro é a droga, outro é o orgulho, outro é o dinheiro, outro é a carreira, outro é a biografia. Cada um tem seu ídolo. Vocês estão entendendo? E por causa desses ídolos, nós deixamos de valorizar aquilo que... Algumas pessoas amam tanto dinheiro que abandonam a família. Eu já vi na minha frente o cara falar assim, eu amo a cachaça, mais do que minha esposa. Pelo menos a cachaça não me perturba. Ela me relaxa. Eu prefiro a cachaça. É casado com a cachaça. Quantos aqui querem se batizar? Vem aqui à frente. Só os que querem, que não se batizaram e querem se batizar. Vem aqui à frente.